Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é o João Pedro, junto com meus colegas Marcos Vinícius e o Sérgio. E por meio deste podcast, a gente vai tratar um tema bem geográfico, vamos falar assim. A gente quer tratar esse tema de uma maneira bem formal, para mais, claro, educativo, que seja alguma coisa assim gostosa de assistir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a descentralização industrial. Eu, por exemplo, vou falar sobre a descentralização industrial nos Estados Unidos da América. Mas antes de a gente falar um pouco sobre o que foi a descentralização industrial, a gente tem que entender o que é a descentralização industrial, por que ela se deu e como era antes de haver a descentralização. Então a gente vai começar a falar um pouquinho de como que é os Estados Unidos em si com a questão industrial. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um grande conglomerado de indústrias. Das 100 maiores indústrias hoje, aproximadamente empresas americanas, ou seja, eles são muito fortes no ramo industrial. E com tudo isso, existem polos que, na maioria das vezes, agrupam essas indústrias. E esses polos a gente chama de os cinturões, ou belt em inglês. Mas por quê? Porque esses belts procuravam sempre estar perto, as indústrias sempre estavam perto para procurar uma melhor qualidade e baixo e custo-benefício. Um dos primeiros cinturões foi o Manufacturing Belt. Ele existia na região norte e nordeste dos Estados Unidos. E por que ele estava localizado lá? Ele estava localizado lá por causa da matéria-prima e pelo meio de transporte. No caso da matéria-prima, porque perto ali existiam os Montes Apalaches. E os Montes Apalaches eram uma grande reserva de concentração de carvão mineral. Ou seja, a matéria-prima estava bem próxima ali da indústria. Por causa disso, a maioria das empresas que ali se localizaram foram as indústrias metalúrgica e siderúrgica. E nessa mesma região a gente tem os Grandes Lagos. Que os Grandes Lagos a gente conseguiria ter uma grande movimentação com o oceano, o que facilitaria muito a importação e exportação de materiais. Mas depois de um tempo, esse cinturão ele foi deixado de ser usado. Por quê? Porque houve a descentralização industrial. Mas o que é a descentralização industrial? Agora a gente vai entrar em outro tópico aqui que a gente tem que discutir antes de falar o porquê ela se deu. A descentralização industrial, nesse caso, é quando as indústrias elas buscam os melhores lugares para elas estarem ali o quê? Presentes, seja por estar perto de matéria-prima, escoar os materiais e produtos mais facilmente, mão de obra, impostos. Então, as indústrias sempre elas mudam de lugar para conseguir reduzir seus custos e aumentar seus lucros. Lembrando que sempre em cima do capitalismo, sempre buscando mais dinheiro, não importa como. E a gente agora vai falar o porquê o Manufacturing Belt as indústrias deixaram o Manufacturing Belt e migraram para o Sun Belt, ou seja, o Cinturão do Sol. A partir do século XX, a indústria americana ali, ela se aglomerava na região norte e nordeste, como eu já falei. Só que com o advento dos grandes sindicatos e a criação de grandes metrópoles, por exemplo, Nova York, ali perto, o custo de aluguel, o custo de aluguel, a mão de obra começou a ficar mais cara. E além do mais, os sindicatos estavam vindo tão forte, que eles reivindicavam salários mais altos. Ou seja, as empresas que eles localizavam tinham perdido grande parte do seu lucro. Então eles pensaram, nossa, o que que a gente pode fazer? E eles começaram a estudar. E ali que ele viu que uma parte muito boa para eles era migrar para o sul dos Estados Unidos, onde ali eles tinham um programa de incentivo com a redução de impostos. E as empresas então decidiram falando, não, então vamos mudar para o sul dos Estados Unidos. Então eles escolheram ir para o Sun Belt, ou seja, o Cinturão do Sol, que é a região sul dos Estados Unidos. Mas o porquê eles decidiram ir para lá? Inicialmente, as primeiras fábricas se concentravam ali em 1880, que eram fábricas alimentícias, de bebidas. Mas por que eles
queriam ir para lá? Claro, eles buscaram o que eu falei em cima, eles buscaram o quê? Mão de obra mais barata, eles foram buscar impostos mais baratos, foram buscar incentivos urbanos e, em alguma dessas regiões, até leis ambientais mais frágeis. E isso causou essa descentralização do Nordeste para o sul dos Estados Unidos. Mas vale lembrar que o Nordeste não foi completamente deixado de lado. Algumas indústrias permaneceram ali. Mas a grande ali, vamos falar assim, o tchan que se deu foi em 1960, que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com o aumento da extração de petróleo e o desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida, foi que o Sunbelt começou a ser mais requisitado e mais, como a gente pode falar? Mais requisitado. A área industrial, então, ali começou a se desenvolver, desenvolver, desenvolver. Com indústrias, mas quando aquela área ali, ela começou a ficar moderna a partir dos anos 70. Por quê? Na região da Califórnia, por causa do Vale do Silício, ali pertinho de São Francisco. Porque eles estão ligados ao setor de microinformática, microeletrônica, robótica, química fina e a biotecnologia, que são pontos que a gente pode alencar junto com a terceira revolução industrial, que são as indústrias de ponta, como a gente já estudou nas aulas. E sem contar que agora essa região, mas tipo, vamos fazer um levantamento. O que vocês acham? O porquê esse desenvolvimento se deu nesse polo tecnológico na partir dos anos 70? Por quê? Por causa do desenvolvimento do eixo urbano industrial que se deu de São Francisco até San Diego. E se você pegar o mapa dos Estados Unidos, você vai entender ali que aquela parte ali ela começou a ser povoada, já que como as indústrias vieram para cá, para o sul, os trabalhadores também vieram e acompanharam. Mas por que a gente pode falar que eles escolheram? Por causa de várias características que a gente pode falar. Por causa da posição geográfica da região do sul, próximo ao Oceano Pacífico, eles conseguiram escoar os materiais mais fácil, assim como era também no Norte e Nordeste. Porque eles conseguiam tirar todos os seus produtos, escoar eles pelo Oceano Pacífico. Aí você tinha grandes portas de saída, como Japão, Austrália, China. Você não precisava mais atravessar um país para mandar, ou mandar pelo outro oceano, pelo lado norte. Perdão, pro lado leste. Você podia agora escoar a partir do lado oeste, porque ali você estava próximo da China, Austrália, Japão, que também eram indústrias, que são indústrias hoje que compram muito dos Estados Unidos. Vale lembrar também que os Estados Unidos não dava atenção para esses portos, e com isso ali houve um grande desenvolvimento, ou seja, houve a modernização e a atenção do governo americano em investir naquela área. E outro ponto, o último ponto, mas não o menos importante, foi por causa da mão de obra de alta qualificação que existia ali. Porque se a gente for analisar no mapa, ali existem várias universidades e institutos de pesquisa, que assim eles forneciam mão de obra para essas indústrias de ponta. Porque quem trabalha nessas indústrias de ponta precisa ter uma alta qualificação. Não é um serviço simples. Então, ali eles tinham mão de obra, eles tinham tudo para eles. E como a gente vê, os Estados Unidos sempre busca para si as maiores vantagens, as maiores rendas de lucro. E talvez daqui 20, 30 anos, não sabemos, quem sabe irá existir uma outra descentralização dentro dos Estados Unidos. E só o tempo pode nos falar isso, né? Mas este é assunto para outra aula. E obrigado a vocês ouvirem. E agora vamos para o próximo ponto. O processo de desconcentração industrial no Brasil corresponde ao atual momento pela qual a economia do país vem passando, em que a localização concentrada de indústrias e investimentos vão gradativamente se revertendo. Com isso, embora esteja latentemente a herança estrutural e financeira do país
nas áreas litorâneas, há uma relativa distribuição da atividade industrial em curso. Essas empresas vão vindo para o interior do território e para as cidades médias. Entre as principais causas da desconcentração industrial no Brasil, é possível citar política governamental de interiorização do território a partir da segunda metade do século XX, aumento da disponibilidade de infraestruturas em transportes e redes em algumas áreas mais afetadas do país, afloramento da guerra fiscal, que gerou uma competição entre os estados brasileiros em busca da atração de indústrias, oferta de terrenos e construção de áreas industriais e tecnólopos em cidades localizadas em regiões antes não industrializadas, aumento na disponibilidade de mão de obra qualificada e barata nas regiões interioranas, saturação das condições socioespaciais das regiões densamente industrializadas, com problemas relacionados com a excessiva poluição do ar, trânsito caótico, atuação sindical, aumento dos custos com mão de obra, etc. Existem, naturalmente, vantagens e desvantagens na desconcentração industrial no Brasil. De um lado, eleva-se a geração de empregos, serviços e até comércios em áreas pouco desenvolvidas economicamente, além de se promover uma maior democratização em investimentos públicos. E, por outro lado, perde-se muitos empregos e geram-se muitas desvantagens econômicas nas áreas em que se registra a chamada fuga de indústrias. E ainda nos dias atuais, a região mais industrializada do Brasil é o Sudeste, com destaque para o eixo Rio-São Paulo, além da região Sul. São justamente essas áreas que mais perdem investimentos atualmente com a guerra fiscal e a desconcentração industrial, o que leva muitos analistas econômicos a chamar esse processo de desconcentração concentrada. Haja vistas que são poucas as áreas que perdem indústrias. Os exemplos são muitos. As indústrias automobilísticas como Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen e Ford, que abandonaram São Paulo em direção a territórios em Goiás, Paraná e Bahia, a Azaleia e a Grendene, que abandonaram o Rio Grande do Sul em direção ao norte, entre outros. Além de migrarem, boa parte dessas e outras indústrias também desconcentraram sua produção, dividindo-a em várias unidades espalhadas por diferentes áreas do território. A produção industrial acontece do sul e do sudeste para as demais regiões, sobretudo o nordeste, mas é importante ressaltar que ocorre apenas uma migração interregional de fábricas, mas também uma interiorização cujo principal efeito é o notável crescimento das chamadas cidades médias. Muitas dessas cidades apresentam recentes crescimentos industriais e acelerados processos de urbanização, tais como Analópolis, Uberlândia, Maringá, São José do Rio Preto, Caruaru, entre outros.